ele chegou, Tiago Peixoto. Tiago Peixoto está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo à Stars TF. E o Tiago ele vai falar sobre engenharia reversa. O Tiago ele é graduado em ciência da computação pela UFAL, Universidade Federal de Alagoas, analista de segurança e curte pesquisar OS Internals e engenharia reversa. É isso aí, galera. Então, agora, Thiago, o palco virtual do Star CTF é todo seu. Opa, muito obrigado. Bom dia aí para todo mundo. O Evan tá aqui já? Cadê ele? Everton tá por aí, cara? Aí. Tô sentindo. Demorou. Eu vou falando, e aí, se pintar dúvida aí, me interrompe na hora aí, que já é um assunto um pouco chatinho. Beleza. Então, quanto mais cedo você me interromper, melhor, beleza? Eu aprendi, tá? Eu não vou mais fazer toque com mais de 1 hora, então essa vai ser bem rapidinha. E espero que tenha aí uma utilidade aí para vocês. Beleza? O título é Instrumentação Binária, né, com Frida para Windows, tá? Então, como já foi dito, né, eu moro em Maceió, eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Alagoas, né, conheço o Everton, conheço o Jailne, que vai palestrar daqui a pouco. Eu trabalho na Upsafe, né? A gente está contratando, tá? Então, galera que manjar de C++ e Python aí, pode colar. E aí tá os meus contatos, tá? Eu vou adiantar. E o que é Frida, cara? O que é o Frida, né? É um toolkit, né, de instrumentação binária para desenvolvedores, pessoal que curte engenharia reversa e pesquisadores de segurança, né? O que ele é? Né? Essa é a definição do site, tá? Basicamente, né, eu escolhi a definição mais fácil. Ele permite que você injete código JavaScript, né, para fazer hooking de qualquer função na aplicação, né, no código da aplicação ou na própria API do Windows, né, a comunicação da aplicação com a API. Ele funciona para Windows, para Mac, para Linux, Android, iOS. A galera que curte fazer análise em aplicação Android, o Michael Vitale, ele tem uma série muito boa de Frida para Android, então vale a pena dar uma olhada lá. É free software, né? E ele foi criado por esse cara aí, então, um cara muito gente boa, vale a pena seguir, até para saber como é que tá o desenvolvimento da ferramenta, eu achei muito legal. E eu falei de instrumentação binária, né? E eu queria definir melhor para a galera entender o que é isso, né? Basicamente é um método de você analisar sim, só uma coisa, tá? Eu, muito animal aí, dupliquei o slide e alterei a cópia, e depois eu deletei a cópia, tá? Então eu tive que ajeitar assim, meio que de última hora. Então, se tiver alguma coisa zoada aqui, você pode mandar no comentário, faço questão de ajeitar aqui depois. E aí, qualquer coisa, eu compartilho com vocês, beleza? Basicamente, ele é um método de analisar o comportamento da aplicação, né, em tempo de execução, tá? Isso num nível de granularidade bem fino, né, a nível de instrução. Então, através disso, né, através da instrumentação binária, você consegue fazer hooking ou trace, ou interceptar ou modificar as funções em tempo de execução, né, acessar a memória do processo e chamar as funções que são importadas pela aplicação, etc. Então, você pensa nisso aí como uma máquina virtual, tá? Que ele interpreta o conjunto de instruções de uma plataforma, né? Enquanto ele oferece aí um suporte para você monitorar e alterar as instruções de dados, né, da aplicação. Isso aqui foi só um exemplo assim, de como acontece a interceptação. Quem manja de assembly vai lembrar dessa instrução call. Ela faz uma chamada de função lá, bem baixo nível mesmo, faz um call. Então, no lugar de você fazer um call para a função G, tá? Utilizando esse método de instrumentação binária, ele permitiu aí ele altera, tá, o endereço destino para enfim, você vai fazer uma análise daquela função, você vai fazer análise de parâmetros, etc. Então, ele permite um código ali a ser colocado antes da chamada de função ou após dela, e aí, por fim, quando ele termina, quando ele faz todo o processo
antes de chamar a função, ele chama a função original, e depois ele retorna para a função que chamou originalmente a função G, tá? Então, mais ou menos isso que acontece. O Freedom, internamente, se você for implementar utilizando Python, né, que ele oferece suporte para isso, aqui essa figura de cima representa o fluxo, tá, de como acontece para você ter o seu código injetado na aplicação. Você pode simplesmente vincular o seu código, se esse processo já tiver execução, você simplesmente vincula ele, tá? Ou você pode spawn, né, uma tradução para isso. Você pode simplesmente iniciar um novo processo, tá? Então, o que acontece? Você chama aqui em Python, infelizmente eu não vou ter tempo de mexer nisso, mas a gente vai usar a linha de comando, mas você passa o caminho do script JS, né? Utilizando a API callbacks do Frida, ele gera um objeto script, tá? E aí você faz o load e ele automaticamente já vincula, ele transforma o seu código de alto nível, né? Ele transforma o seu código JavaScript em código de máquina e ele injeta no processo. E ele ainda oferece também uns callbacks para o Frida se comunicar com o teu script em Python, né? Então, você pode observar o comportamento do processo no seu script. Eu acho bem legal isso aí. E aqui vale a pena dar uma olhada nesse link, que ele mostra uma modificação do Frida para ele buscar símbolos do servidor da Microsoft. E aí, eu só escolhi essa figura porque ele mostra justamente essa DLL aqui, Frida Agent, que aí já está lá no processo. Então, toda vez que a gente estiver fazendo análise e estiver numerando módulos, a gente vai encontrar esse Frida Agent lá, significa que o Frida foi vinculado ao processo. Estou indo muito rápido, velho? Como é que tá aí? Tá tranquilo, Thiago. Por enquanto, sem perguntas. Para você utilizar o Frida, cara, é muito fácil, né? Você manda um pip install Frida Tools, tá? Então, você só precisa ter o Python instalado e o sistema operacional. E aí, uma vez que você instalou o Frida, você pode testar aí a instalação utilizando o Frida PS, tá? Que basicamente vai listar todos os processos em execução na sua máquina, né? Você fez esse comando, ele executou, significa que o Frida está ativo, aí você conseguiu fazer a listagem dos processos utilizando esse comando. E aí, falando da linha de comando, tá? Você executa um novo processo, né? E faz a vinculação do Frida nele, utilizando esse comando Frida, -f, o caminho do executável, -l e o teu script, tá? JavaScript. Você pode opcionalmente passar isso no pause, tá? Então, se você não passar com isso, ele vai abrir o prompt do Frida, tá? Então, eu já coloco tudo no script, não preciso estar passando mais nada no prompt, não simplesmente coloco esse comando aí, ele passa direto. Ele simplesmente injeta o script e começa a executar a aplicação. Se o processo já tiver execução, tá? Eu esqueci, mas aqui é se eu não me engano, é -e, tá? Eu vou dar uma olhada, mas acho que é -e aqui. Ou -n, desculpa, -n de name, tá? Então, você coloca Frida -n, o nome do processo, tá? Tipo, o Explorer.exe, o Chrome.exe, -l e o teu script JavaScript, tá? E se tiver mais de um processo, se você colocar Frida -e e o nome do processo, e tiver mais de um processo, o Frida ele vai dar um aviso dizendo que existem vários processos com esse nome, então você pode fazer a vinculação do Frida com a aplicação utilizando o PID, beleza? Então, é só -p de PID, -l e o script JavaScript, você injeta o Frida lá na aplicação. Antes de falar das funções assim, que eu mais utilizo, tá? Eu tenho medo de ter falado muito rápido sobre o objetivo do Frida, né? Para quem faz CTF e lida com desafios de engenharia reversa, eventualmente você tem que trocar uma função, era para chamar uma função, você chama outra, e você faz análise de malware também, quer entender como é que o malware está se comportando com o sistema operacional. Não sei se vocês já usaram, tipo, tem o API Monitor, se não me engano, API Monitor, alguma coisa Monitor, toda vez eu confundo com outra aplicação, mas que você examina as syscalls e tudo. Se você vai alterar uma função, no lugar de ele chamar uma função, se chamar outra, você abre pelo IDLE binário e modifica lá o offset da função para ele chamar outra função, depois você gera um novo binário,
ou você abre ele no debugger, tipo GDB da vida, e vai lá, coloca um breakpoint. Quando ele chegar naquela instrução, você vai lá, altera o endereço da função para ele pular para outra função, cara. E se você quiser fazer isso de maneira automática, você tem que criar um script, velho, que aí varia de cada debugger, tem uma maneira de você fazer script. Então, se você quiser, vamos dizer que você está numa equipe, num time, então você está fazendo análise daquele binário e quer passar para o teu amigo. Então, você tem que falar, olha, cara, vai no debugger, coloca esse breakpoint aqui, faz isso aqui, enfim. Descreve lá a sequência de passos que o cara tem que fazer lá, então o cara tem que repetir isso, ou você gera um script que é depende muito do debugger que o cara estiver usando. Então, assim, eu acho que o Frida, ele vem muito ele tem essa vantagem, você faz um código JavaScript que pode fazer tudo que você faz, né, acredito eu, com o debugger, tá? E isso rola de maneira muito mais alto nível, você pode brincar muito mais, assim, é muito mais tangível, vamos dizer assim. Então, o Frida, ele é bom para quem faz engenharia reversa, né, como descreveram lá no site, fazer análise de malware. Eu uso ele muito para fazer análise de malware. Você simplesmente fazer fuzzing, já vai fuzzear a aplicação. Muita gente usa o Frida também, cara. Eu vou mostrar aqui os comandos, então vai ficar bem mais tranquilo. Tentar imaginar para você uma funcionalidade, tipo, um uso para o Frida, né? Mas eu achei ele sensacional, cara, a ferramenta. Então, falando daqui da API JavaScript, tá? Esse comando aqui, thread.sleep, e a quantidade de tempo em segundos, né? Ele simplesmente, quando você quando você pega o Frida e injeta na aplicação, tá? Ele injeta na thread atual em execução, tá? Então, você pode simplesmente, seja lá qual for o motivo, você simplesmente suspender a thread por alguns segundos aí. Então, quando você injeta o Frida, tá? Esses atributos aqui, ID, page size, pointer size do process, tá? Se você tentar ler esses atributos, você vai encontrar o PID, o tamanho da página, né? E o tamanho do ponteiro. Tá? Então, assim, isso aí é útil se você quiser criar scripts para diferentes plataformas, tá? Então, eu escolhi, obviamente tem mais atributos, mas eu escolhi só falar sobre esses três aqui, porque o tempo aqui, infelizmente, não é tão grande aí para a gente morar aqui na live, então escolhi só falar sobre esses três aí. Você pode utilizar esses 4 comandos aqui, tá? Que, na verdade, os dois fazem a mesma coisa, são modo find e get, e tem uma particularidade que é bom olhar na documentação, mas basicamente eles funcionam da mesma forma, que é o seguinte, você pode procurar um módulo pelo endereço ou pelo nome. Quando eu falar módulo, entenda como o arquivo executável, o binário, ou qualquer DLL, tá? Que está vinculado a esse processo. Então, se você enumerar esses módulos, tá? Ele vai listar o arquivo executável, tá? O exe lá, e as DLLs estão vinculadas a esse processo. Então, você pode, em tempos de execução, fazer uma consulta, tá? Aqui, DLL está injetado, que está anexado, vinculado ao processo, qual o arquivo executável, enfim. Então, você pode pesquisar os módulos por endereço e por nome, e enumerar os módulos, tá? E aí, se não ficou tão claro para você, tem um script aqui no próximo, peraí. Eu vou voltar para cá aí, só para ter certeza que vocês entenderam. Os objetos módulos, né, como eu falei, o arquivo executável e as DLLs, eles possuem esses atributos também. Então, você pode fazer a consulta do nome, tá? O endereço base, né, onde está mapeado o arquivo executável, a DLL, o tamanho, né, dela, o caminho no file system, tá? Enumerar os imports, então, assim, se o teu executável está fazendo import quais são as funções que ele está fazendo import de uma DLL, você pode fazer isso aí. Se você estiver analisando uma DLL, você pode enumerar o que a DLL está exportando, tá? E pode pegar também um símbolo, sei lá, uma libc da vida, você quer pegar o scanf, tá? Então, você pega, faz uma enumeração dos módulos, verifica qual módulo é a libc, e aí você utiliza o find export, printf, tá? E ele retorna o endereço absoluto do printf para você. Então, você pode fazer hooking, você pode modificar o comportamento do printf. Então, acho bem interessante.
E da mesma forma, né, você pode criar um objeto módulo e utilizar esse método aqui, find export by name, ou você pode utilizar o find export by name, né, de maneira global aqui, passando o nome do módulo, tá? Então seria libc.so, enfim, eu não lembro, mas acho que é libc.so no Linux, e printf, que é o nome do símbolo, tá? Então ele vai devolver aqui o endereço absoluto do símbolo printf, então você pode fazer uma manipulação aí. Então, para ficar mais claro, tem um executável chamado break, tá? Que a gente vai examinar mais à frente. Eu peguei esse script aqui, criei esse script que só faz a enumeração dos módulos, tá? Então, utilizei process enumerate modules, né? E pedi para ele listar o nome e o caminho, tá? E aí ele me listou o arquivo executável, onde ele está no file system, e aí mostrou as DLLs que estão vinculadas a ele, a mtdll.dll, que é no DLL, tá? MSV, uma Microsoft Visual C Runtime, C Runtime, então as funções da libc estão aqui, e aí a gente achou o free da agent também está vinculado ao processo. E aí mais umas DLLs aqui que não vale discutir. Para a gente alocar memória no heap, né, você usa essas funções da memory, né? Então, você tem o alloc, né, que ele aloca a quantidade de bytes no heap, tá? Você pode alocar uma string, tá? Uma string do TF8, do TF16. Aqui nesse script, né, aqui eu fiz questão de colocar meu código C para vocês entenderem o seguinte: se eu simplesmente executar essa função welcome, ela espera um nome, tá? E ela simplesmente exibe welcome e o nome que você passou, tá? Uma coisa bem besta mesmo. Se você executar esse código aqui, ele vai exibir simplesmente welcome John Smith, que era só para ele exibir isso aqui. Aí, o que eu fiz? Eu injetei um script lá, JavaScript, que faz o seguinte: aqui eu passo a gente vai examinar esse objeto native function, mas basicamente ele espera o ponteiro, o endereço da função, tá? Então eu passei o endereço do welcome, dizendo que ela retorna void, e ela espera um ponteiro como parâmetro, né? E aí eu aloquei uma string, tá? Com o meu nome, e chamei a função. Quando eu injetei isso aí no meu binário, tá? No meu processo, ele chamou a mesma função duas vezes, né? Ele chamou primeiro, né? Antes de qualquer coisa, antes da execução desse welcome aqui, ele executou o que estava no meu script, e aí, por fim, ele executou o que estava no código mesmo, né? Então, eu consegui modificar aí o comportamento aí vamos dizer, o comportamento natural do meu binário, né? Eu tive acesso, né, a uma função, tá? Que existia somente no meu binário, e aí chamei ela com outro parâmetro, tá? Isso é muito útil para quem quer fazer fuzzing, cara, porque aí você pode meter um laço lá, criar um native function, tá? Da função que você quer fazer o fuzzing, e aí você pode testar com diferentes parâmetros, né, no Frida. E aí, antes dele executar qualquer coisa no teu binário, ele vai executar o que tiver lá no teu script. Então, para fazer fuzzing é muito legal, cara. E assim, só para deixar bem claro, isso não estava, esse welcome Thiago, né? Acho que vocês conseguiram entender, não estava no meu, né? Isso aí não existia no meu código, né? Eu simplesmente injetei isso aí na minha aplicação. Faltam 15, né? Para você criar um inteiro com e sem sinal, tá? Você pode utilizar esse new int ou uint. Ele suporta operações de soma, subtração, AND, OR, XOR, tá? Não vou me estender muito, mas a criação de um int você pode obter, por exemplo, da aplicação. Se a tua função ela espera um int como parâmetro, você pode criar um novo int e passar para ela. Native pointer aqui, infelizmente, deu essa porrada de função, mas eu não vou explicar todas elas, só coloquei aqui para dizer que elas existem. Native pointer contém um memory address, né? Tem um endereço de memória. Então, ele suporta essas operações aqui, e se você, por exemplo, lê um parâmetro, no Frida, você vai ver que quando a gente pega um parâmetro de uma função, que a gente está fazendo uma manipulação, você pode ler aquele endereço como um ponteiro, como um inteiro de 8 bits, como um inteiro sem sinal, desculpa, um inteiro com sinal, um inteiro sem sinal de 8 bits, 16, 32,
ushort, int, uint. Você pode ler aquele endereço como uma C-string, como uma string UTF-8, UTF-16. Da mesma forma, você pode escrever naquele endereço de memória que você pegou. Então, você pode usar essas mesmas funções, né, que são parecidas com a de cima, para modificar aquele endereço. Então, se a função espera hello Thiago, você pode alterar isso aí, criar um novo native pointer, tá, ou alocar lá no heap, né, a memória para ele e passar para a minha função, né, para a função que receberia o meu nome para colocar o seu, por exemplo. Né. E aí tem um atalhozinho que você pode colocar o PTR, tá? PTR é equivalente a você fazer um new native pointer. Tá tranquilo, cara? Até aí? Tá muito viajado? Tá, me preocupo muito em falar de engenharia reversa, cara. E aí tem essa new native function, tá? Que eu já tinha falado lá no comecinho, que ela cria uma função, tá? Dado o endereço de memória, você especifica qual é o endereço de retorno, qual é o valor, o tipo de retorno e o tipo dos parâmetros, tá? Opcionalmente você pode passar ABI. Mas, basicamente, você pega o endereço e você cria um protótipo da função ali. Então, quando você faz isso, você pode chamar aquela função, a função que só existe no teu arquivo executável, você pode chamar ele pelo Frida. Então, isso aqui é bem legal. Eu esqueci de falar também, quando você estiver analisando o teu próprio arquivo executável, lembra do SLR, tá? Eu sempre verifico, eu vou mostrar o script funcionando, mas eu sempre verifico o endereço base, né? Ou a flag lá no arquivo PE, para saber se ele está com a ASLR habilitado para ele, tá? Porque aqui eu estou passando offset. Como eu obtive esse offset? Como eu obtive esse offset? Pelo AIDA, tá? Então, eu fui lá, peguei esse offset pelo AIDA, desabilitei o SLR e consegui pegar aí a função no offset exato, tá? Com a SLR, esse offset vai variar. Então, na verdade, esse endereço vai variando. E aí eu expliquei o que era native function, né? Você pode pegar de um endereço e criar uma função para ser chamada no Frida. E aí tem esse interceptor aqui que eu acho bem legal, cara, que ele intercepta chamadas para a função que você especifica no target, ou seja, o target é um native pointer. Então você passa o endereço para cá, tá? E aqui você passa os callbacks, tá? Basicamente você pode colocar um ou mais callbacks desse tipo, onEnter e onLeave, tá? OnEnter é quando ele chama a função, tá? OnLeave é quando ele sai da função. Então, se você quiser pegar os parâmetros da função, você vai registrar aqui, vai usar o interceptor, passando o endereço dessa função, onEnter e os parâmetros, tá? E aí, nos parâmetros, você pega o primeiro parâmetro como um índice no vetor, tá? Então, o primeiro parâmetro é o args0, args1, args2, então você vai pegando os parâmetros da função. E aí você pode fazer o tratamento que quiser nela. E no onLeave você tem esse retval aqui, que é o retorno, o valor contido o valor de retorno da função, tá? Então você pega antes de entrar na função e depois de entrar na função. Então você pode modificar na entrada e na saída. Então você pode usar retval replace e o valor aqui, tá? E ele simplesmente vai retornar um novo valor. Então você alterou o valor de retorno da função e aqui se você alterar os parâmetros, você altera na entrada da função, tá? Eu queria falar mais, mas se vocês tiverem curiosidade, tem aí a documentação da API JavaScript, então é bem legal. Então, só para mostrar assim, uma utilidade para isso, se você injetar isso aqui pega lá o Firefox da vida, e se você injetar esse script aqui, que ele tá usando module find export by name, NSS 3.dll, e tem essas duas funções aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Esse aqui sou eu, tá? Eu tô meio tarde para isso, mas como eu não ia ligar a câmera, eu quis me apresentar de uma maneira mais humana. Mas, se você examinar a documentação do Firefox, você vai ver que tem duas funções, read e write. Eu não vou abrir aqui porque o link está quebrado. Mas, o que é que ele diz aqui? São funções que é da SSL Library, da NSS, que é Network Security Service, e eles permitem, você chama essas funções para ler e para escrever, ou para terminar uma conexão socket, tá? Uma conexão SSL, desculpa. Então, o que acontece? Se eu fizer
eu tô pegando aqui o export by name, tá? Desse módulo, tá? Que é uma DLL. Tô pegando esse PR read e PR write. E aqui eu tô pegando o tamanho do buffer, tá? Que infelizmente o link tava quebrado aqui, mas é o terceiro parâmetro. arg0 é o primeiro, arg1 é o segundo, arg2 é o terceiro. Então, no terceiro parâmetro, que é o buffer, eu estou lendo aqui em forma de byte array, né? Byte array. E mostrando no console. Da mesma forma, eu estou fazendo o write. Então, toda vez que o meu browser vai se comunicar vai fazer uma requisição, tá? Ou quando ele recebe, se eu fizer hooking dessas duas funções, eu consigo ter uma leitura mais ou menos assim, né? Aqui vocês devem conhecer o que é, né? Eu estou fazendo uma requisição para o pudim.com.br. Então, assim, você consegue ler a memória do Firefox, só utilizando esse script aqui, bem bestinha, cara. E aí, a demo, quanto tempo eu tenho, cara? 10 minutos? Você falou 10 minutos? Ah, certo, acho que dá tempo. Só fazendo uma demo rapidinha, eu queria... Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Abrindo o IDA aqui, eu quero fazer análise desse binário aqui, chamado breakme, tá? Abrindo a main aqui, eu não vou abrir para dar detalhes do que seria o segredo, tá? Mas tipo, a ideia é a gente obter via Frida. Eu fiz, fazendo aqui uma representação em código de alto nível, eu cheguei nisso aqui, ó. Cheguei nisso aqui. É um código, tá? Que ele vai pedir para você digitar uma senha, tá? Que você não sabe. Ele vai te dar ele colocou SKF, mas tem 3 parâmetros aqui, achei meio esquisito, como a Aida colocou, mas eu mantive assim. Ele vai ler uma string de 25 caracteres, tá? E vai fazer uma comparação da string que ele recebeu com uma senha lá que existe dentro do binário, tá? E aí, depois disso, se der tudo ok, tá? O strcmp ele retorna 0, se as strings forem iguais, ele vai chamar uma wrong function, tá? Que ela sempre vai retornar 0, ou seja, ela nunca vai entrar aqui. A ideia é a gente exibir essa mensagem aqui, tá? Então, ela sempre vai retornar 0, essa função aqui, ela existe dentro do meu binário, tá? No meu arquivo executável, e ela sempre vai retornar 0. Qual é a nossa ideia aqui para contornar isso aí? Primeiro, a gente tem que verificar que password é esse, né? Que senha é essa ali. E mudar essa wrong function aqui para ele chamar essa right function, tá? Ou mudar o valor de retorno de wrong function para 1, tá? Para ele poder ser true e entrar aqui, tá? Caso contrário, ele sempre vai bater no sorry try again. Então cadê aqui? Eu vou executar o break, tá? E ele ficou aí esperando. Se eu chegar aqui, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar o strcmp, tá? Que é o string compare, que existe na msvcrt.dll, tá? E aí eu uso o interceptor para ele, toda vez que ele entrar nessa função, tá? Primeiro eu vou exibir aqui o que é que ele entra, tá? O parâmetro 2, se a gente ver lá no código, é a senha, tá? Então eu quero saber qual é a senha. Eu vou ler o primeiro parâmetro, tá? Que vai ser um native pointer. E aí eu vou ler esse pointer. Caramba, 4 minutos. Eu vou correr. Eu vou ler esse native pointer como uma string C, beleza? E vou exibir na tela. Então tá lá. Eu vou vir aqui no Frida, tá? Se ele não me zoar. Tá aí. Eu vou, sei lá, colocar não sei. Aí ele deu sorry, try again. Mas ele exibiu aqui qual era a senha. MC Hammer, you can touch this. Uma piadinha de quinta série. Então eu já sei qual é a senha, né? Essa é a senha. Então, poderia simplesmente copiar e colar aqui toda vez, né? Ficar copiando e colando. Só que, o que é que eu vou fazer? Eu vou, toda vez que ele entrar aqui, eu vou fazer com que a senha que eu digitar, ele simplesmente ignore, tá? E ele faça uma senha, faça a senha que eu digitar ser igual à senha que eu deveria passar. Quando eu fizer isso aqui, como está 4 minutos, eu vou correr um pouco. Se eu fizer isso aqui, colocar não sei, ele deu sorry, try again, por quê? Porque a primeira proteção eu contornei, tá? Se eu quiser checar isso aqui, eu venho aqui e coloco console log.
Então, eu vou verificar o valor de retorno. Vou colocar não sei. E ele mesmo assim me retornou 0, tá? Eu devia ter colocado uma coisa melhor ali para identificar, mas isso aqui é o valor de retorno de string compare. Então, assim, string compare retorna 0 quando as strings são iguais, então beleza, consegui quebrar a primeira proteção. E aí qual é a segunda? Vou vir aqui, eu já estou atribuindo uma a outra. Aí o que é que eu vou fazer? Abrindo o I daqui, eu descobri que o endereço de write function é 4015, o offset é 4015 3B, tá? Então, eu vim aqui no meu script, coloquei aqui que o endereço de write function é 4015.3b, ele retorna um valor inteiro, tá, de 8 bits, um char, e ela não tem, essa função ela não espera parâmetro nenhum, tá? Então, uma vez que eu fiz isso, ele conseguiu identificar no meu binário o endereço, tá? E eu atribuí esse nome a write function. E aí, o que é que eu fiz? Eu não sei porque eu fiz isso, cara, poderia ter colocado write function aqui também. Mas, o que é que eu fiz aqui? Toda vez que ele entrar em write function, ele vai me exibir essa cheguei aqui, tá? E aí, por fim, ele vai retornar o valor, tá? Que é 0 da wrong function. Ele sempre vai executar a wrong function. Putz, lembrei. Esse 401530 é o endereço de wrong function, tá? Então, eu estou fazendo hooking nessa função. Toda vez que ele chamar essa, eu vou aqui no endereço de retorno dela, vou chamar a função certa. Então, quando ela deveria retornar 0, ela vai chamar essa função para retornar 1, tá? Então, de novo, vem aqui. Vou colocar aqui, não sei. E ele me deu congratulations, tá? Então, isso aqui, eu só usei isso aqui só para mostrar como se chama uma função, tá? No Frida. Eu podia tranquilamente comentar isso aqui e colocar para ele retornar 1. Beleza? Então, acho que eu já extrapolei, né? E aí, se vocês tiverem mais perguntas, tá? Vocês podem me procurar aí, eu vou estar aí com vocês. E qualquer coisa, eu passei os meus contatos aí no começo, tá? Acho que eu vou ver como é que eu faço para passar os slides também, vou ajeitar umas coisas também que estão meio zoadas aqui, e aí posso mandar para vocês. Qualquer coisa, podem me procurar. É isso aí, gente. Tivemos uma palestra aí sobre engenharia reversa. Bom, os conhecimentos em engenharia reversa, eles não são muito bons. Confesso que é um tópico que eu tenho medo e continuo tendo, né, na verdade. Tiago e Everton, né, gostaria de agradecer aí a presença de vocês aí com a gente. Continua aí que ainda tem mais conteúdo. Agradeço aí por terem vindo, pela parceria, foi bem bacana. Valeu, eu que agradeço. O evento está top aí, vou continuar assistindo. Tchau, gente!